Bom dia, espero que estejam todos bem. Estou começando aqui a fazer a correção das atividades da primeira e segunda semana do PET de Geografia para o terceiro ano. Então, para a gente ficar mais fácil de tirar as dúvidas. Com isso, vocês vão observar a correção e aí, permanecendo dúvidas, eu estou à disposição no grupo para esclarecer para vocês. Então, a gente tem aí que o PET tem discutido, né, nas primeiras semanas para o terceiro ano, essa mudança na ordem mundial e como que isso vai caminhando ao longo do último século, como ocorre e se inicia e se desenrola o processo de globalização, né? Então a gente tem uma mudança na ordem mundial, basicamente a ordem mundial é o equilíbrio de poder no mundo ao longo de algum período da história. Essa ordem mundial ela mudou nos últimos séculos, né? Primeiro a gente tinha a Inglaterra como uma grande potência no que a gente chama de ordem monopolar, a Inglaterra entre os anos de 1700 e 1900 sendo a maior potência mundial no momento, até que as duas grandes guerras mudam isso e a gente vem a ter os Estados Unidos e a União Soviética como as duas grandes potências, muito disso em função do resultado das duas grandes guerras, onde a Europa sai destruída e esses dois países se fortalecem. Então a gente tem uma grande competição política e econômica entre Estados Unidos e União Soviética durante o período de 1945 a 1990, no período conhecido como Guerra Fria, né? Como ordem mundial bipolar, com essas duas potências. O modelo soviético ele se mostra ineficaz em gerar lucro, que é a base do mundo na atualidade, né? Então ele se mostra ineficiente e ele vem a ruir. E aí a gente fica com o único sistema político-econômico vigente no mundo, o capitalismo, e os Estados Unidos eles galopam aí rumo a se tornarem a principal potência mundial, né? Então a gente caminha para uma terceira ordem, né, com o fim da bipolaridade, uma ordem que seria para alguns multipolar e para outros unimultipolar. Essa multipolar com várias potências, a União Europeia, né, que se reergue depois da guerra, o Japão também é a mesma coisa, os Estados Unidos e no finalzinho do século passado a China despontando aí como uma grande força econômica. Quem diz que é unimultipolar porque a força política militar, etc., dos Estados Unidos é praticamente insuperável, né? Ele tem uma força política, até econômica, que distanciava muito das outras nações. Isso vai, né, agora vai ficando cada vez mais nublado essas possibilidades, com a China se tornando tão importante nos últimos anos. Como que a globalização encaixa nisso tudo, né? A globalização é um fenômeno global, amplificado pela evolução dos meios de comunicação e informação e pelos meios de transporte. Então, isso vai afetar a vida como um todo, né? A globalização ela não começa em 1950, ela não começa em 1970, ela é um processo que vem desde as grandes navegações, onde o mundo vai se tornando mais integrado, né? A gente vem a conhecer todas as porções do planeta Terra, há uma integração entre o mercado europeu e o mercado americano, mercado asiático, etc. Então, já começa aí a globalização, mas ela se intensifica a partir do final da Segunda Grande Guerra Mundial, onde a gente vai começando a ter várias inovações nos meios de telecomunicação e de informação que vão fazer com que o comércio, principalmente, ele se torne integrado. Mas não só o comércio e a economia, mas as pessoas também, as culturas. Então, a globalização ela abarca todos os aspectos da sociedade, todas as camadas, como nesse vídeo aí muito bom do Descomplica, vou deixar o link para vocês também, ele fala muito bem explicando aqui esse mapa mental, né? Como que a globalização se desenrola. Aí, brevemente, as empresas transnacionais vão ter um papel fundamental no processo de globalização, né? Assim como os blocos econômicos, onde as transnacionais elas vão ser mais importantes que o Estado, nesse novo momento da economia, de uma economia neoliberal, onde a gente precisa de menos Estado e mais economia, né? Na visão do que acaba acontecendo, né? Então, o neoliberalismo ele vai facilitar isso, flexibilizar leis trabalhistas, etc., para que as empresas consigam atuar expandindo seus interesses. Isso se manifesta das mais diversas formas, né? Globalização, desde a evolução tecnológica que vai chegando a todas as pessoas, de todas as formas,
Isso é de todas as formas, porque não são só de formas positivas, também são de formas negativas, ampliando a desigualdade, enriquecendo quem já é rico e empobrecendo cada vez mais quem é pobre, e assim por diante, né? As consequências, aí que fala-se, né, de um hibridismo cultural. O que seria isso? A gente teria como se fosse uma cultura global. Todo mundo usa mais ou menos a mesma coisa, come mais ou menos a mesma coisa, assiste as mesmas notícias, as mesmas séries de televisão, os mesmos animes e assim por diante, né? Então, da mesma forma que o comércio é facilitado pelas vias legais, ele é facilitado pelas vias ilegais, como para o crime organizado, né? Então, você tem um aumento da diversidade e, ao mesmo tempo, um aumento da desigualdade e assim por diante, né? Então, esse é o grande pacote da globalização, né? Que tem vantagens e desvantagens. Então, esse é o assunto básico que vai envolver as próximas questões aí dessas semanas do PET. Eu vou fazer hoje a semana 1 e 2 e na semana que vem eu solto a semana 3 e 4, a correção das atividades. Primeira atividade aí, um mapa mental falando de tudo isso que eu falei para vocês, né? Dessa reorganização política internacional que aconteceu principalmente nos últimos 70 anos. Então a gente tem aí, né, um texto falando dessa reorganização mundial, que é o que vocês deveriam fazer baseado em todas essas questões apresentadas aí. Aqui eu deixei um texto, se vocês quiserem consultar depois, falando, né, sobre isso que eu acabei de debater aqui com vocês. Na questão número 2 e 3 é para a gente observar um mapa. Esse mapa aí vai mostrar uma lógica, né, do que seria a nova ordem mundial, essa ordem multipolar, com múltiplos polos. Então, explique em linhas gerais as principais características dessa divisão aí demonstrada no mapa. O que é isso? A gente tem 3 áreas de influência. A primeira aí, olhando o mapa, né, mais à esquerda, demonstrando a área de influência dos Estados Unidos por todo o continente americano. A segunda, demonstrando a área de influência da União Europeia, que a gente fala mais agora de União Europeia nesse mundo multipolar do que de Europa ou de países europeus. E a grande influência da China no contexto aí do Sudeste Asiático e da região da Polinésia, né? Então a gente tem esses grandes grupos poderosos e as suas respectivas áreas de influência. Isso aí vai se misturar muito ao longo principalmente a partir de 99, do início dos anos 2000, onde a China começa a se destacar muito no mercado internacional e ela amplia a área de influência dela aí, confluindo com a área de influência da Europa, né? Então, aumentando, vamos dizer, seus tentáculos sobre a África, sobre a América, o que vem a incomodar em muito, né, os Estados Unidos e outras nações. Como o Brasil se apresenta nessa nova ordem mundial? Então, o Brasil é apresentado como um país em desenvolvimento, né, gente? A pergunta é quando que nós vamos ficar desenvolvidos, se a gente vai, né, não vai. Então, um país em desenvolvimento, né, porque é diferenciado de outros países muito pobres e bem subdesenvolvidos, né? A gente tem uma renda expressiva para colocar, uma economia forte e importante em virtude dos nossos recursos naturais, mas a governança não ajuda em nada, né? Então a gente é um país de industrialização tardia, por isso a nossa tecnologia ainda, né, a nossa indústria tecnológica ela ainda não está bem estabelecida. A gente é uma industrialização tardia, uma industrialização que não ocorreu por nossa causa, mas ocorreu em função da instalação de multinacionais dessas grandes potências aí da União Europeia e dos Estados Unidos principalmente, né? Não é à toa que está aí que a área de influência dos Estados Unidos, grande parte das nossas indústrias, como a gente vai ver na próxima atividade, são multinacionais norte-americanas. Então a gente tem as multinacionais ocupando a economia, explorando os nossos recursos naturais e a nossa mão de obra, que são baratas, com leis ambientais que são flexíveis e que infelizmente nossa presidência tem cada vez feito mais para facilitar elas serem flexíveis, e leis trabalhistas também estão caminhando cada vez mais para flexibilidade para atender os mercados. Então esse é o panorama brasileiro. A gente tem aí uma tirinha da Mafalda, maravilhosa, onde mostra a preocupação dela com uma ameaça à humanidade. Qual é essa preocupação? A tirinha, ela mostra a preocupação da Mafalda com armas nucleares, né? Por quê? Em qual contexto geopolítico se dá essa tirinha? No final da Segunda Guerra, no mundo bipolar, dois
duas potências, Estados Unidos e União Soviética, que faziam uma grande corrida armamentista para ver quem era o mais poderoso, quem tinha mais poder bélico. E aí, nesse contexto, a gente já tinha visto os Estados Unidos utilizarem as bombas atômicas, e aí ficava uma grande preocupação dos países virem a utilizar novamente armas nucleares, né, sabendo dos riscos do uso desse equipamento. Então isso aí é num período da Guerra Fria que se passa essa tirinha. Atualmente vivemos ameaças semelhantes. Onde e por quê? Aí, aqui é a resposta das duas questões, né? As ameaças hoje são múltiplas, né, gente? Tem alguns autores que falam que a gente vive em uma sociedade de riscos. Os riscos são múltiplos. Conflitos por recursos naturais, principalmente pela água. A água vai ser um recurso natural de uso que precisa ter uma atenção geopolítica muito intensa, porque é um ponto a chamar atenção para o futuro, né? Muitos países já encaram escassez profunda de água, então essa é uma questão preocupante, né? Conflitos pela água, refugiados climáticos, né? Países sem água, países devastados por inundações, se continuar no ritmo que está o aquecimento global, países que vão deixar de existir, porque vão ser tomados pelos mares, né? Então isso vai provocar uma série de pessoas que vão ter que abandonar suas casas e se refugiar em outras áreas, né? E aí, concomitante a isso, a gente vê um momento, né, que a gente está sofrendo com uma grande epidemia, onde os epidemiologistas relatam que é o início, né, isso era uma questão não de se, mas de quando no mundo global, que realmente era algo que já era esperado, né? Essas epidemias globais no mundo que em menos de 24 horas eu consigo ir em uns 3 grandes aeroportos internacionais levando focos de doenças, né? Então a gente percebe o grande potencial desses fluxos e redes do comércio e do fluxo de pessoas internacional, como que isso pode fazer proliferar uma epidemia e como que isso pode gerar catástrofes globais, né? Então a gente tem aí, por exemplo, um momento onde várias pessoas estão tendo que se refugiar em função de guerras, como na Síria, de escassez de água nos seus territórios, estão precisando migrar para territórios melhores e as barreiras estão todas fechadas em função da epidemia, né? Então são coisas para pensar, são riscos que a gente corre na atualidade, que a gente vai correr cada vez mais, né? A 4ª Revolução Industrial batendo a porta, onde se estima que uma grande quantidade de empregos vão deixar de existir e outros novos vão ser criados, esses novos que a gente nem sabe bem quais serão. Então, a gente tem que ir pensando nessas mudanças e se preparando para elas. Atividade da semana 2. É uma atividade bem basiquinha, né, gente? As atividades do PET estão muito tranquilas, tá, gente? A gente tem aí uma atividade que você vai pegar um rótulo e vai ver a origem desse produto, onde esse produto é fabricado e quem é a empresa matriz desse produto. Coloquei uma fotinho, um rótulo de um sabonete, né? Demonstrando aí um sabonete que é produzido na indústria nacional, em São Paulo, mas que a matriz não é brasileira, porque, né, a matriz aí desse produto que é produzido aqui no Brasil é a Unilever. A Unilever é uma empresa britânica, do Reino Unido. Eu demonstrei aí, 6 produtos. No exercício está mandando vocês fazerem 8, mas eu usei esse aqui de outro que eu já tinha, e 8 produtos, todos produzidos, com exceção do tênis da Nike, no território brasileiro. O tênis da Nike foi produzido em outro país em desenvolvimento ou subdesenvolvido, que é o Vietnã. E nenhuma matriz, nenhuma sede dessas empresas é brasileira, né? A mais perto do Brasil aqui é a Arcor, que é um grupo de produtos alimentícios argentino e que tem grande quantidade de empresas na América do Sul e no Brasil, inclusive várias sedes, várias filiais no Brasil, né? Então, nenhuma dessas empresas brasileiras. Então, vamos pensar aí, um tênis da Nike, mas também não é produzido em um país subdesenvolvido, que não o Brasil, chega ao Brasil. Todos esses produtos aí, né, demonstrando a internacionalidade
no processo de globalização? Você acha que você está comprando produtos nacionais? Porque no rótulo desses produtos, a gente está escrito lá indústria brasileira, em todos eles, com exceção dos 2 primeiros. Indústria brasileira, produzido na Zona Franca de Manaus, o telefone da Samsung também. Mas, na verdade, o grosso do dinheiro, ele migra para os países de origem que não são o Brasil, né? Vamos pensar, aprofundando-se problemas e aprofundando-se a crise, esse dinheiro, esses postos de trabalho, eles deixam de ser estabelecidos aqui, eles migram para outros lugares, né? Vamos pensar lá nos Estados Unidos, que fechou bastante as suas fronteiras, inclusive para o Brasil. Por quê? Quando passar o coronavírus, eu não quero migrante aqui concorrendo com os meus cidadãos norte-americanos. O emprego aqui é para os norte-americanos. Então a gente convive com esse problema. Problemas globais e soluções que cada um tenta cuidar só do seu umbigo, né? Tem que ver onde que isso vai dar, né, gente? Até quando isso perdura. A atividade pedir para vocês fazerem, né? Elencar os produtos e depois construir um mapa. Um mapa que demonstrasse aí onde foi produzido o produto e qual era o país de origem. Mais ou menos isso. Aí eu fiz, coloquei o título, a legenda. Isso aí, gente, vocês podem fazer à mão no caderno de vocês. Teve gente que me perguntou lá no grupo se tinha que imprimir. Você pode imprimir ou pode fazer um rascunhozinho do mapa mundi, colocar, sei lá, uma estrelinha para o país sede, uma bolinha para o país filial e assim por diante. É um exercício também bem tranquilo. Número 3. Geralmente, essa aqui é uma questão de prova minha, só que com umas perguntas melhor que essas aqui, né? Menos simples. A gente tem uma música aí falando sobre vários produtos internacionais, né? Como que a gente está consumindo produtos internacionais, produtos mundiais o tempo todo, né? Produtos que são produzidos tão distantes da gente, como que a gente muitas vezes pode, dependendo se a gente tiver um poder aquisitivo, visitar esses lugares, dependendo da situação a gente não pode visitar esses lugares, né? Demonstrando aí pela criança iraquiana fugindo da guerra. Então, qual o papel das empresas transnacionais? Não, perdão, gente. Primeiro, analisando o mapa, você está isolado ou inserido na globalização? Explique. Pensa no mapa anterior. Você está isolado ou inserido? Você está consumindo produtos aí de lugares que você nem imaginava, né? Que esses produtos aí são produzidos aqui, mas o grosso das empresas não é daqui, né? Você está consumindo produtos globais. Perdão. E qual o papel dessas empresas? O papel delas é criar produtos globais e vendê-los por todo mundo, né? Nós temos aí, o papel das empresas é buscar locais onde o custo da sua produção seja o menor possível para ela obter a maior lucratividade possível. Quais as relações de movimentação de pessoas apresentadas na canção? O produto pode se deslocar livremente, as pessoas não. Se você principalmente é pobre, uma criancinha pobre ou uma pessoa pobre de um país subdesenvolvido, muito obrigada, eu não quero a sua presença no meu território. A não ser quando eu precise de mão de obra desqualificada. Mas no caso, no momento atual, isso não está acontecendo. Então as barreiras à migração têm ficado cada vez mais severas, né? Então, o mundo é globalizado mesmo, está tudo integrado, podemos ir e vir quando quisermos? Não necessariamente. Então, aí a gente termina a correção das nossas 2 semanas do PET. Muito obrigada. Espero que tenha sanado as dúvidas de vocês. Qualquer coisa podem procurar no chat do grupo do Facebook, tá bom? Até mais.